Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando aqui o capítulo 13 do Evangelho de Mateus e ele tem um início com uma introdução bastante grande. Não daria para ter feito ela de uma vez, então vamos estar fazendo entre ontem e hoje. E aqui nós vimos no começo que o Senhor conta a parábola do semeador. E ele então fala que o semeador saiu para semear e ele semeou em 4 lugares diferentes e apenas na sua última semeadura houve colheita. Depois dele fazer essa pregação, os seus discípulos viram a diferença de antes e agora, e eles então perguntam por que estava falando por parábola. E o Senhor já trouxe para eles a seguinte resposta: para vocês vai ser dado os mistérios. Porém, a este povo, que é o povo que ele está falando? Quem que ele está falando? Toda essa gente de Jerusalém que negou ele. Mas eles negaram Jesus, isso. Você vai ver isso lá no capítulo 12, por 3 vezes. Negam Jesus como sabedoria, negam Jesus como Deus, negam Jesus como obra de Deus, como palavra de Deus. É uma negação por completo, 3 vezes, totalidade. Então o Senhor fala, parábola por quê? Porque não é mais uma hora de quem me ouve entender e fazer. Agora só vai fazer, só vai ser meu, só vai fazer a vontade de Deus aqueles que receber por revelação, que é também a forma correta de você entender lá quando Jesus fala: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Então essa escolha vai ser feita de forma espiritual. E ele ainda usa uma profecia do profeta Isaías, no capítulo 6, versos 9 e 10. E ele então fala que eles vão ouvir e não vão compreender, e etc. A partir de então, ele vem aqui no verso 16 e continua falando: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra, a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Então, aquelas que caem no primeiro do caminho. Este é o que foi semeado à beira do caminho, verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo, com alegria, recebe ela, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e o compreende, e este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Então, olha que tremendo. O Senhor ele dá aqui a explicação da parábola do semeador. Mas vamos notar algo no verso 16 que ele vai falar, porque o verso 16 ele realmente tem muito a ver conosco, ok? Vamos lá. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O que o Senhor está fazendo? Ele está comparando todos os homens de Deus, os profetas do Antigo Testamento,
Você vai ver isso no verso 17 e 18. Você vai ver que ele está fazendo uma comparação, que esses homens de Deus falaram de Jesus. Daniel falou de Jesus. Moisés falou de Jesus. Jeremias falou de Jesus. Todos eles falaram de Jesus com a boca cheia. Eles falaram de algo assim que viria de Deus, que salvaria, como eles desejariam ter visto esse Jesus. E eles não viram. E o Senhor está falando, vocês são felizes, porque os seus olhos veem, porque os seus ouvidos ouvem. Aí você pode pensar, mas então o que tem a ver o verso 16 com a gente? Porque a gente também não vimos a Jesus. Quem viu foi os discípulos. Aí é que está o engano. Porque o Senhor disse o que para Tomé? Tomé, você creu porque você viu. Bem-aventurados serão aqueles que não verão e crerão. Então, não é porque nós não vimos o Senhor Jesus na carne, trabalhando ali pessoalmente, que nós não o vimos. Muito pelo contrário, nós o vimos. Eu vi. E eu creio que você também viu. Eu o ouço. E eu creio que você também o ouve. Por isso nós somos bem-aventurados. E sabe onde nós estamos? A parábola do semeador? Nós estamos aqui na última fala do Senhor, que fala o que foi semeado em boa terra. Ei, somos nós, somos a boa terra. É o que ouve a palavra, é o que compreende, é o que frutifica, é o que produz 100, 60 e 30. Aleluia. Eu lembro quando eu me converti. Tudo que eu mais queria nessa vida era ficar firme, era não deixar esse caminho. E o Senhor me deu muito mais que isso. Muito mais que isso. Oh, louvado seja Deus. Que bênção. Que bênção. E você sabe, nós não vemos e ouvimos porque houve uma parábola, porque falaram alguma coisa. Nós vemos e ouvimos, porque o Pai veio de encontro a nós. Abriu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos, nos fez enxergar, receber, ser recebido, e agora nós somos dele e ele é nosso. Aleluia! Que bênção, que bênção! Você sabe, esta foi a virada de chave dali de Mateus 12 para trás para cá. Agora já não é mais uma questão de fazer parte de Israel, fazer parte de quem ouve a palavra do Senhor. Agora já é uma questão daqueles que o Senhor escolheu para ouvir os mistérios do reino. E Ele nos escolheu. Aleluia! Oh, que bênção! Por isso tenha a maior felicidade no seu dia. Porque você é um escolhido. Você é um escolhido para ouvir do Senhor. Você é um escolhido para ver do Senhor. Você é um escolhido para ser um discípulo do Senhor. Você é um escolhido para levar a palavra de Deus adiante de você. Regozija, cante de júbilo, entregue louvores ao Rei da Glória, porque Ele nos escolheu. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Tire o seu dia de festa. Tire esse dia de festa. Eu sou escolhido. Obrigado. O Senhor me escolheu, Senhor. Sim, o Senhor me escolheu. Me abriu os olhos, me abriu os ouvidos, me abriu o coração, me fez enxergar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E com essa alegria, este devocional possa hoje fazer você meditar em que você é uma bênção para Deus. Amém? Uma bênção para a igreja. Uma bênção para as pessoas, seja lá de onde for, do seu trabalho, da sua casa, da sua igreja, da sua célula, de qualquer lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até amanhã. Amém.